Porque eu falei com vocês, a pessoa quando começa a conversar com você, aí ela descobre que você é pastor de algum jeito, aí daqui a pouco a pessoa mas eu estou desviado. Pelo menos ela assume que está desviada, né? Mas o que eu quero dizer a você? Que desviar é um processo. Não pense vocês que você está aqui e amanhã desviou. Não. É um processo. Irmãos, e pasmem. Tem gente na igreja desviada. Que isso, pastor? Tem gente na igreja desviada. Por quê? Porque é um processo. É um processo que muitas vezes ele passa desapercebido. Então eu quero ler com vocês esse texto de 2 Crônicas 7, verso 19 ao 22. Quero que vocês acompanhem aí, por favor. Segunda Crônicas 7, de 19 ao 22. Olha como Deus vai direcionar essa questão do desviado. Não é seu pai, não. Vamos lá? Todo mundo achou aí? Quem achou? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga glória a Deus. Esse texto aqui, Salomão está empenhado em terminar. Aliás, aqui ele já terminou de construir o templo. Ele já terminou de construir o templo aqui, já chegou no final. E Deus aqui agora vai fazer uma aliança com ele. Tipo assim, já terminou de construir? Terminou? Então vamos lá. Agora escuta o que eu tenho para falar. É mais ou menos assim, entendeu? Aí Salomão estava ali ouvindo as palavras do Senhor. Aí o texto vai falar assim, verso 19. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei a Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? Aí o 22 responde: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando culto. Por isso ele trouxe sobre ele toda essa desgraça. Então, Deus vai começar a falar exatamente o processo que leva esse camarada a se desviar. O processo que leva esse camarada a abandonar Deus. E no verso 21 tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que o Senhor fez isso? Tem uma pergunta, Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Nós vamos responder essa pergunta, ok? Aí, no verso 22, tem a resposta. Ele responde: por que deixaram o Senhor? Ok? Ele pergunta, o verso 22 vai respondendo: por que deixaram o Senhor? Então, a primeira coisa que acontece nesse processo de desviar, de abandonar o Senhor, primeira coisa, deixar o Senhor.
Primeira coisa, nesse processo. E o que é deixar o Senhor? Deixar o Senhor é quando o camarada já não lê mais a Bíblia. É quando ele passa a semana toda e nem sequer pega na Bíblia. Deixa eu botar aqui então para a gente lembrar. Se é que vai ter espaço para botar tudo. Se não der, vou ter que apagar. Ó, ler a Bíblia. Já não tem aquele prazer de meditar na palavra do Senhor. Outra coisa. Vou botar aqui a nossa realidade. Estudo. Para vir o estudo já é um sacrifício. É uma arrasta. Observe que eu estou falando de um processo de quem está desviando do Senhor. Tá? Outra coisa. Reuniões. Oração. A reunião, a gente já vem na reunião, olhando no relógio para ver qual o tempo que vai terminar a reunião. Você já entrou na reunião? Você é sincero, irmão. Não precisa falar, não precisa falar. Não. Tô brincando. Mas você já entrou numa reunião? Eu já. Eu vou falar, ser sincero a você. Eu falei, cara, esse pastor não para de falar um minuto. Misericórdia, olhando no relógio. Então veja, observa. O primeiro passo para quem está se desviando do Senhor, abandonando, é deixar o Senhor. E deixar o Senhor. Eu já não tenho prazer em ler a Bíblia. Estudo, eu venho uma vez ou outra. Quando venho, e quando venho também não presto muita atenção. As reuniões já não me interessam mais. Eu venho às vezes não venho. E quando venho, também às vezes fico doido para ir embora, doido para terminar. Né? Oração, vida de oração. Vida de oração. A gente passa a semana toda, só lembra de orar se tiver algum problema. Aí, Senhor. Aí lembra de Deus. Não se esqueça que nós estamos falando de um processo. Tá? Isso aqui não é da noite para o dia. É um processo. De repente você está lendo a Bíblia uma vez por semana. De repente você passa a ler só uma vez por mês. De repente passa a ler uma vez por ano. Entendeu? Gente, processo. Entenda isso como processo. Beleza. Quando a pessoa literalmente começa a se afastar de tudo que está relacionado a Deus. Tudo. E quando ela começa a se afastar, tem outra coisa que ela acontece. Aqui, ó. Respondeu. Porque, estamos lá no verso 22, tá, irmãos? Nós estamos no verso 22. Respondeu, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito. O segundo processo, quando ele começa a se afastar, ele começa... Vou botar aqui para a gente lembrar, tá, irmãos? 2. Segundo passo, esquecer. No caso deles, eles se esqueceram do que o Senhor tinha feito por eles. De tudo que Deus, com a sua mão forte e poderosa, fez com Israel. Então eles começaram a esquecer do Senhor. Não lembravam mais dos milagres. Não lembravam mais da sombra, da torre que os esquentavam à noite, dos manais que Deus descia dos céus todos os dias. Então, em segundo lugar do processo é esquecer. Se eu trouxer isso para nós estamos esquecendo de quê? Eu posso botar aqui, de vermelhinho, isso aqui, ó. Nós estamos esquecendo? Puxa. De que é isso aqui? De tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Eles esqueceram das maravilhas e dos milagres. E nós acabamos esquecendo de todos os benefícios que essa morte de cruz nos trouxe. Porque nós já não estamos mais envolvidos
naquilo que se refere ao Senhor, com todo o coração. E vivemos a vida, praticamente, sem lembrar, um dia sequer, do sacrifício na cruz. E gratidão vai para o ralo. Lembre-se sempre, esse é um processo de quem está se desviando. Agora, terceiro, quando essa pessoa começa a deixar o Senhor, ela começa a esquecer o Senhor. Só que tem um detalhe, a alma dela, ela precisa se apegar a alguma coisa. E olha aqui no verso 22 em que eles se apegaram. Esqueceram, né, Deus seu pai, que o tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses. Ou seja, terceiro, ele passa a confiar. Ele passa a confiar em algo. É literalmente se apoiar em alguma coisa. Né? Ele começa então a colocar a sua esperança nessa coisa, nesse algo. Ah, eu consegui esse emprego aqui graças àquele amigo meu. Né? Então, ele vai botar a esperança dele, por exemplo, emprego. Não mais em Deus. Porque o emprego dele está favorável. Porque o emprego que ele conseguiu, ele está se dando bem. Então a esperança desse camarada agora está nas coisas que estão colaborando com a vida dele atual. Processo. Terceiro. Quarto processo. Quando a pessoa entra nesse processo de abandonar o Senhor, se apegaram a outros deuses. Eu estou no verso 22, tá, irmão? Está acompanhando comigo? Verso 22. Se apegaram a outros deuses e os adoraram. Quarto, adorar. Olha que doideira, irmão, isso aqui. Adorar a algo ou alguém. Depende de, né? Adorar algo ou adorar alguém. E esse adorar aqui, deixa eu te falar o que é esse adorar. É dar glórias. Olha que loucura. Ele começa a dar mérito das coisas que estão acontecendo na vida dele a esse alguém. Ou a essa coisa que agora está favorecendo a vida dele. Eu só me curei depois que eu tomei aquele remédio. O remédio bom. Que remédio maravilhoso. Cara, aquele remédio, eu vou te recomendar o remédio, inclusive. É muito bom o remédio. O remédio é uma maravilha. Ele começa a dar glória. Ele começa a adorar. Vocês estão entendendo? Eu consegui um aumento. Mas graças àquele amigo meu que trabalha lá na secretaria, lá na diretoria. Entendeu? Eu estou dando glória. Ele começa a adorar, ele começa a dar glória a esse algo que agora entrou na vida dele e está favorecendo ele. Meu irmão, isso acontece direto. Direto. Ó, eu vou começar contando a história do que aconteceu comigo. Ó, eu tive isso, tive aquilo, passei assim, passei por esse momento, aconteceu isso, e até eu achei aquele doutor, achei aquele médico. Ó, aquele médico fez assim, fez assado comigo, e aquele médico me virou de cabeça para baixo, cara, que médico bom. Olha só, aquele médico fez esse. Ele vai contar a história toda e Deus não passa nem como figurante nessa história. Ele vai indicar o médico, ele vai indicar o hospital, ele vai indicar... Estou falando num contexto que a gente vive praticamente, né? Que está todo mundo doente, toda hora tem um vindo médico. Ele vai indicar tudo e de repente no final ele fala, ai, graças a Deus, estou curado. No finalzinho, lá no finalzinho da história, ele bota graças a Deus. Entenderam? Se apegaram a outros deuses e os adoraram. Deram glória a esse Deus. Vou botar glória aqui para a gente entender aqui. Nossa, legal, mano. E deram glória. Dar glória. A qualquer coisa
que agora faz parte da sua vida. Só que até aqui, eu estava lendo e parecia estar meio que tranquilo. Seria meio que natural essas coisas acontecendo na nossa vida, não é? Até que chega o último passo do processo. Porque isso aqui, se você parar para pensar, isso aqui entra no meio que numa rotina. Isso aqui vira uma rotina. É sutil. Acontece sempre. Acontece toda hora. E a gente acorda, dorme, vamos, amanhã eu tenho que ir lá comprar aquele negócio, rapaz, aquele carro quebrou, eu preciso daquela peça. É normal. Entende que é normal? Amanhã eu preciso gravar aquele jingle. Cara, aquele jingle tá me dando dor de cabeça, rapaz. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou ficar até 4 horas da manhã gravando aquele jingle, então. Então amanhã... Aí, gente, é no dia a dia, irmãos. É o processo que leva a gente. É a forma que o mundo gira e a gente está girando junto. Até aqui, parece tudo meio que normal. Até que vem o quinto passo do processo. Se apegaram a outros deuses, estou no verso 22, tá? Só para vocês não esquecerem. E os adoraram e os serviram. Aqui estragou tudo, irmãos. Ó, quinto passo. Serviram. E hoje, não é isso que está escrito aí? Verso 22. O que significa servir? Para esse algo, olha só isso, irmãos, para esse algo se manter na sua vida, seja o que for, irmãos, seja o que for, seja dinheiro, sexo, droga, ele vai precisar disso aqui, ó, ele vai precisar disso aqui, ó. Ele vai precisar de uma manutenção. Dá para entender manutenção aí? Esse cara tá meio escuro. Ele vai precisar de uma manutenção. Se for o dinheiro, eu vou trabalhar até 5 horas da manhã. Vou virar à noite. Vou virar à madrugada. No dia seguinte eu vou acordar cedo. Por quê? Porque é o dinheiro que eu estou servindo. E se for qualquer coisa, mano? E o processo é simples, irmão. O processo é simples, ó, processo. Confiar, adorar e servir. Confiar, adorar e servir. Esse é o processo. A gente confia, só como exemplo, tá, irmãos? A gente confia no sexo. Ele vira um Deus. E eu tenho que fazer a manutenção. Como é que faz a manutenção do cara que tem o sexo como confiança, o sexo como Deus? Ele lê uma revista. Eu estou dando exemplo, tá, irmão? Pode ser qualquer coisa. Ele lê uma revista. Depois ele vai. Uma revista, ele vai para um, sei lá, um site. Depois um filme, né? E depois vai para onde? Vai para a rua. Depois vai literalmente para a rua. Ele vai se prostituir na esquina. Olha que doideira, irmãos. Esse é o processo. Esse é o processo de quem está se desviando do Senhor. Agora, você pode perguntar, por que esse Deus é tão duro a ponto de dizer, se vocês me abandonarem, eu vou tirar vocês da minha bênção? Não foi isso que vocês leram aí? Eu vou tirar a terra de vocês, eu vou arrancar vocês, eu vou destruir o templo. Por quê? Porque eu não aceito que vocês me abandonem. Agora eu te pergunto, Deus precisa da gente? Deus precisa do nosso amor? Deus está carente, irmãos? Por que então? Tem um motivo. O motivo é esse aqui, vou botar até de forma contrária aqui, ó. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Ele nos ama tanto que Ele não vai deixar a gente ser destruído. Por isso, às vezes, vem uma palavra forte. Aí Jana fica falando, meu Deus, fui lá para apanhar. Aí ela chegou em casa e disse que foi na igreja para apanhar.
Mas sabe por que a gente apanha? Porque Ele nos ama. Cara, glória a Deus porque Ele ainda fala. Glória a Deus porque Ele ainda repreende. Glória a Deus porque Ele ainda bota alguém para falar, gente, acorda, gente, desperta. Gente, olha aqui, está acontecendo. Está acontecendo aqui, ó, no nariz de vocês. Então tem gente na igreja nesse processo, cara. Tem gente na igreja, irmãos, desviado. Cara, é impressionante. Ele nos ama tanto, irmãos. Ele nos ama tanto que Ele sabe, se você colocar qualquer coisa nessa equação que não for, que não for Jesus, qualquer coisa nessa equação que não for Jesus, isso vai te matar. Qualquer coisa. Eu dei o exemplo de sexo, mas pode ser qualquer coisa. Isso vai te matar. Por isso o despertar, por isso o falar, por isso ele vem e fala, olha, vou arrancar a terra. Olha, eu vou tirar a bênção de você. Olha, eu vou fazer isso. Olha, as pessoas vão passar e você vai ser chacota com as pessoas. As pessoas vão rir de você. As pessoas vão passar e falar, cara, cadê aquela igreja que estava ali? Que cantava, que dava glória a Deus, que pulava, todo mundo sorrindo. Cadê o povo? Cadê aquele pessoal dali? Isso tudo por causa do amor que Ele tem por cada um de nós. E para terminar, o que Deus quer com isso? Meu irmão, sinceramente, que você caia em si e volte. Volte a confiar, volte a adorar e volte a servir o único, digno de toda honra, glória e louvor. Então isso que nós acabamos de ver é um processo, irmãos, de quem está abandonando o Senhor. Eu posso até perguntar, tomara que não, mas aonde você está nesse processo? Mas, de qualquer forma, o Senhor está falando com a gente hoje. Eu não sei em que parte desse processo você está, mas larga tudo e volta para o início. Cara, é uma chance, é uma oportunidade que Ele está dando para a gente. Volta, larga tudo e volta para o início. Volta a me adorar, volta a confiar em mim, volta a me servir. Amém? Então, que a gente possa entender que desviar é mais complexo do que aquele que está lá fora e diz que não vem mais à igreja, que não quer mais saber nada disso. De repente a gente está convivendo dentro da igreja, mas com esses sintomas. E não está se apercebendo que Deus está ficando para trás. Nós estamos abandonando Deus. Que Deus está aqui e nós estamos fazendo isso indo no sentido contrário. Indo domingo à igreja, adorando ao Senhor, levantando a mão. Mas na nossa forma de viver, está dentro desse processo. Então, desperta a igreja. Desperta, porque é mais uma prova de amor de Deus para conosco. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.